né, vamos aos pouquinhos aí entendendo que o Abel tá um pouco irônico com relação às críticas. O Abel, acho que ele ainda não se acostumou, né, com as cobranças de tudo que acontece aqui no Brasil. E o Palmeiras, o torcedor, é claro que se ressente de 2 eliminações ainda precoces, né? Embora o Palmeiras tenha encontrado aí já nessas fases adversários como Flamengo e Botafogo, mas o torcedor, no geral, e a gente falou muito aqui também no canal, não está satisfeito principalmente com o primeiro jogo que o Palmeiras fez. O Abel falar que o torcedor ele pede desculpa porque ele não é o melhor, que ele não é tão bom quanto esperam dele, mas o torcedor ressente, sim, de um time que joga fora de casa de uma forma como, por exemplo, aquela do Maracanã, né? Que o Palmeiras não chutou uma bola no gol do Flamengo. Então, no segundo tempo contra o Botafogo, a mesma coisa, não chutou uma bola no gol. Então, o torcedor está assim, chateado com a eliminação, mas o torcedor palmeirense não vai deixar nunca de apoiar o time, né? Hoje, em Campinas, até o repórter chama a atenção, que o Palmeiras teve uma torcida do interior, sim, mas com certeza também os torcedores de São Paulo foram até Campinas para torcer pelo time e ver um Palmeiras da forma como tem jogado agora. Como jogou contra o Flamengo no Allianz Parque, como jogou contra o Botafogo no Allianz Parque, mas não como jogou contra esses times fora de casa. Então, eu acho que o Abel, ele conseguiu implantar uma forma de jogar do Palmeiras, que a gente viu e se acostumou, de o Palmeiras ser forte dentro e fora de casa. Agora, não dá para entender um Palmeiras que vai jogar contra um adversário duro e não dá um chute no gol. E principalmente pelas escolhas dele também, né? Jogar contra o Botafogo com 2 meias para marcar o meio de campo do Botafogo, que a principal arma que o Botafogo tem é o meio de campo, que são os jogadores que criam, que trabalham a bola, que têm velocidade. E ele colocou o Maurício e o Veiga para marcar esse meio de campo. Então o Palmeiras entrou enfraquecido. Não teve força ofensiva, porque não chutou bola no gol, e não conseguiu marcar o Botafogo, que por pouco não tem uma vantagem maior ali naquele primeiro tempo. Então, claro que o Abel ainda vai ser questionado com relação a isso, e a gente percebe que ele não gosta muito desse tipo de questionamento, mas é claro que ele é o responsável, ele é o comandante, ele é o capitão, ele vive dizendo que é ele quem escala, a responsabilidade é dele de colocar os 11 em campo. Então, quando ele toma decisões erradas, quando ele tem uma escalação que a gente percebe que na prática não funciona, quando ele não usa uma estratégia correta, é claro que vai ser cobrado também, assim como os jogadores, né? Assim como os jogadores que entraram, que não renderam o que se espera deles. Mas, enfim, o Abel depois também fala muito bem da forma do gramado de Campinas, que ajudou mesmo, o Palmeiras conseguiu fazer uma grande partida, não é só o Abel lamentando, né? Mas principalmente dando oportunidades, né, para jogadores que não estavam tendo, né? O próprio Maurício de começar uma partida, começou contra o Botafogo, mas aí não era a forma ideal, né? Sem o Palmeiras ter uma força defensiva para liberar mais o Maurício, aí não funciona. E também o Rômulo tendo mais espaço, é importante, e principalmente também a recuperação do Estevão, né? Então vamos ouvir no Abel e aí a gente vai discutindo, falando sobre tudo que o Abel tem passado em mais essa coletiva aqui de um grande jogo do Palmeiras. A entrevista do Abel está, mais uma vez, bem ácida, né? Ele fala sobre o pessoal da imprensa, sobre como o Palmeiras foi eliminado, fala das finalizações, e acho que o Abel toca num ponto que o Palmeiras fez o gol sem chutar nenhuma bola no gol. Na verdade, a bola bateu na canela do Murilo e entrou. E algo que também chamou a atenção, né? Porque essa bola foi cruzada e o gol foi do Murilo. O gol foi do Murilo, que inclusive não comemorou. Isso chamou a atenção também. O Murilo não comemorou porque ele estava bravo, porque não estava jogando? Será que é isso? Esse é um dos problemas também que o Abel está enfrentando no vestiário, no dia a dia, que ele cita e não fala. Alguns jogadores ali, por exemplo, o Murilo, que saiu do time, eu achei muito estranho. O Murilo, o jogo 0-0, ele faz o gol. Não é tão normal assim um zagueiro fazer gol, né? Ele acaba fazendo um gol bem sem querer, é verdade. A bola vem, bate o Walter sai mal, a bola bate na canela dele e entra, mas o Murilo não comemorou o gol. Por quê? Porque ele tá bravo, tá fora? Ele não estava jogando bem. Isso eu acho que o Abel tá certo. Quando o Abel mexe no time, independente de quem seja. Isso eu gosto da postura do Abel. Independente de quem seja. Não está bem, o menino está melhor. O Vitor Reis, que agora se lesionou, e não sei quanto tempo vai voltar a jogar, porque a gente acaba não sabendo mesmo, né? Nem
da gravidade, nem tempo de recuperação, não passam mais esse tipo de informação, mas enfim, o menino está machucado, mas vinha jogando bem. Então o Murilo saiu. E agora voltou hoje por uma necessidade, porque o menino se machucou, entrou, fez o gol e não comemorou. Achei estranho. Então parece que algumas coisas que têm que ser administradas pelo Abel também no vestiário, que parece que a gente percebe alguns problemas, né? Esse pode ser um deles, que precisa ser resolvido. E eu não tenho dúvida que o Abel tem essa capacidade de gestão para resolver esse tipo de problema dentro do vestiário. Mas começam a aparecer algumas insatisfações, alguns jogadores que não estão satisfeitos com uma condição, com uma decisão do Abel, que antes parece que não acontecia, né? E o Murilo, a gente tem que entender que não vinha vivendo um bom momento. O Murilo tem que saber e entender que desde quando ele veio da seleção brasileira, que foi chamado, aliás, com justiça, foi convocado, mas de lá para cá não conseguiu mais reeditar boas partidas, bons jogos, tanto que nunca mais foi convocado. E até no Palmeiras tem perdido espaço. Então é mais o jogador fazer uma autocrítica, uma autoanálise, do que ficar bravinho, ficar com cara feia, ficar bicudo, porque na verdade o rendimento do atleta é que caiu, e aí o treinador tem que realmente tomar a decisão que ele tem que tomar, que é escalar o time e colocar quem realmente está bem. E se o menino tem 18 anos e está jogando bem, tem que jogar. E é isso que o Abel faz, isso ele faz muito bem. Então o Abel, ele reclama mais uma vez do calendário, porque os jogadores se machucaram, e acaba acontecendo, mas agora o Palmeiras vai ter tempo, né? Vai ter tempo para recuperar, vai ter tempo para ele treinar, e vai ter tempo também para que ele possa escalar os melhores jogadores. E que o Palmeiras possa seguir nessa recuperação aí, que é o que o torcedor espera. Nada além disso. Nada além disso. O Abel, às vezes, ele está muito preocupado em pautar a imprensa. Vocês têm que escrever sobre isso, vocês têm que falar sobre isso, vocês não falam sobre isso, ninguém falou sobre isso. Ele também escalou mal. As pessoas têm que falar, você tem que se preocupar um pouco com o seu trabalho também, porque contra o Botafogo você escalou mal o time, contra o Flamengo você escalou mal o time. Então, em vez de ele estar preocupado em pautar a imprensa, ele tem que estar preocupado, por exemplo, que no jogo contra o Botafogo, ele escalou 2 meias para tentar controlar a partida contra o Botafogo. Uma estratégia errada. Então, é isso que tem que ser a preocupação do treinador também. Toda entrevista quer pautar o que tem que ser perguntado, o que tem que ser escrito, o que tem que ser falado, e sobre as decisões que ele tem que tomar também. Isso aí ele tem que ter uma avaliação também, uma autocrítica do Abel, que também toda entrevista é essa acidez, né? Tem algo que o Abel fala aí que isso aí é importante mesmo, que muitas vezes a gente deixa passar, né? A saída de jogadores, né? John, que também não fez nenhum gol quando esteve no Palmeiras. Era uma opção que ele pouco usava. Mas assim, falando em elenco, acaba prejudicando, né? Mas, John, Luan, pouco jogava também e era um jogador que era mesmo para compor elenco. Quem mais saiu? Aí sim, o Hendrick, jogador que foi decisivo ano passado nessa arrancada, e a gente está vendo o Estevão até ocupar esse espaço hoje. O Hendrick foi embora, Luiz Guilherme, outro jogador importante que foi embora e que poderia estar ocupando um espaço interessante hoje. Acho que jogadores titulares, o Palmeiras não deu ninguém, o Hendrick e o Estevão, que ainda não entregou. Mas dessa base que o Abel tem mantido, aí jogadores que eram opção, e às vezes uma opção que nem jogava, né? Como o John, que ele lembra aí. O Arthur já faz muito tempo, né? Até o Luiz Guilherme entrou no lugar do Arthur. Enfim, mas o maior problema que o Abel passou por esse período aí de agosto mesmo, que ele cita, foram as lesões. O Palmeiras acabou perdendo vários jogadores importantes no momento em que a competição afunilou, que veio o mata-mata contra o Flamengo, veio o mata-mata contra o Botafogo, e aí o Palmeiras teve mais dificuldade que os adversários. Eu acho que hoje os 3 times têm um elenco qualificado, um elenco que se equivalem, né? E o Palmeiras acabou perdendo, não foi bem no jogo de ida nas 2 partidas, e o Abel sente a cobrança que sentiu, que teve, né? Em função das decisões que ele tomou. Agora o Palmeiras está eliminado, mas começa a reagir no Brasileiro, e a gente espera que isso possa continuar, né? É isso, né? Uma entrevista que o Abel respondeu poucas perguntas, né? Parece que o Abel está desabafando um pouco. Por mais uma semana de cobrança, uma semana de desclassificação e de cobrança do torcedor, de manifestação.
e o Abel ainda parece que digerindo essas eliminações, que é normal para o torcedor, também é assim, né? O torcedor também sofreu, embora tenha visto uma resposta do Palmeiras contra o Flamengo em casa e contra o Botafogo em casa, que o Palmeiras ganhou do Flamengo e empatou com o Botafogo, mas não foi suficiente para que o Palmeiras seguisse nas competições. É uma semana dura para o torcedor e o Abel ainda também tentando assimilar o golpe, né? Como todos nós.